Oi, meu nome é Júlia, seja bem-vindo ou bem-vinda de volta aqui no canal. Eu tô num lugar diferente, eu tô na verdade na casa dos meus avós, eu vim passar um final de semana por aqui com eles e eu decidi que ia ser interessante fazer um vlog por aqui. O livro que eu escolhi pra ler nesse final de semana é o Para Sempre Alice, da Lisa Genova. E eu escolhi esse livro porque a história da protagonista desse livro é bem parecida com a história da minha avó. Então eu acho que seria um tema interessante pra trazer aqui no canal e até pra ler um livro desse estando perto dela. Eu já assisti o filme que tem de adaptação desse livro, então eu já conheço a história, mas eu nunca tinha lido o livro. Esse livro, na verdade, é da minha mãe, então eu não vou poder anotar e rabiscar ele inteiro. Que tristeza. Mas a história do livro é sobre essa mulher que ela é professora de uma universidade e ela começa a desenvolver Alzheimer. A minha avó tem Alzheimer, ela foi diagnosticada com essa doença faz uns 5 anos, mais ou menos. Então eu acho que seria interessante ler um livro que fala sobre esse tema e abordar isso também aqui no canal. É interessante que o livro já começa com a Alice e o marido dela, o John, tendo uma leve discussão porque ele perdeu os óculos dele, ele tava procurando e pediu ajuda pra ela, e ela fala que os óculos não estavam escondidos em nenhum lugar, não estavam dentro de uma gaveta, embaixo de nada, eles estavam ali à vista num lugar totalmente normal, só que ele não percebeu, ele não viu. E eu acho que essa é uma forma da gente entender o Alzheimer, porque não é que a pessoa não tem mais as memórias que ela teve a vida inteira. É só que ela agora não enxerga mais essas memórias, ela não tem mais acesso a essas memórias. E eu nem terminei o primeiro capítulo, mas eu vou sair daqui porque tá muito quente. Tem um solzão e eu não tá dando, entendeu? Então eu vou lá pra dentro ler mais um pouquinho e depois eu falo com vocês. Eu comentei antes que esse livro não é meu, né? Então deixa eu te mostrar como é que eu faço pra ler livros que não são meus, mas que eu quero fazer anotações. Porque é óbvio que eu não vou ficar rabiscando o livro das outras pessoas. Esse livro aqui é da minha mãe e ela não vê problema nenhum que eu marque, mas ainda assim eu fico com o pé atrás, né? Então a única coisa que eu faço é dobrar a orelha das páginas. Eu pego as passagens que eu gosto, páginas que tem alguma coisa que eu gostaria de fazer algum comentário, frases que eu achei muito boas, aí eu copio elas e coloco no arquivo que eu tenho no aplicativo Notion. E daí eu faço uma página para cada um dos livros que eu leio. E lá fica um registro digital, né? Mais ou menos como se fosse as anotações que eu faria dentro do próprio livro. Tô no comecinho ainda, tô na página 47. Ela ainda não sabe que tem Alzheimer, ela já começou a perceber alguns dos sintomas na vida dela, mas no começo do livro ela tá dando uma palestra numa universidade e ela encontra um rapaz que fala assim: tá reciclando tuas palestras de novo, vai usar os mesmos slides que tu sempre usou, já não cansou disso não? Isso me deu um ranço. Primeiro que eu detesto quem fica debochando das pessoas desse jeito, principalmente considerando que isso eram minutos antes dela subir no palco e dar a palestra dela. Então, tipo assim, pra que tu precisa deixar a pessoa mais ansiosa? Mas além disso, eu acho que essa questão de tu repetir ideias não faz o menor sentido. E ela traz um argumento ali no livro que é a mesma coisa que eu sinto. As coisas que ela comenta nas palestras dela são coisas que ela descobriu ao longo das pesquisas dela e que até hoje, depois de vários anos, não foi refutado, não perdeu a relevância. É por isso que ela continua repetindo. E eu iria mais além ainda e diria que assim, o fato de eu já ter repetido a mesma coisa 10, 15, 20 mil vezes não significa que eu não vá repetir isso uma milésima e uma vez para outra pessoa que nunca ouviu falar sobre isso e para quem isso é ainda algo inédito. Por isso eu acho muito sem noção essa ideia de que a pessoa tá só falando sobre a mesma coisa, batendo na mesma tecla há muito tempo. Sim, porque às vezes essa tecla ainda é importante. Não é porque algo é velho que deixa de ser
útil, interessante e inovador para algumas pessoas. E como ela tá fazendo essa palestra, ela comenta sobre como ela não tem medo de falar em público e como muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E eu achei isso muito engraçado, porque por mais que eu seja introvertida e quietinha na minha, não é o tempo todo que eu falo, eu nunca tive nenhum problema com falar em público, fazer apresentações, nem nada assim. E ela até fala, deixa eu pegar a frase dela, porque é muito bom. Ela adora essa coisa de expor ideias, porque ela gosta de ensinar, contar uma história, dar início a um debate acalorado. É isso que eu sinto quando eu tô falando, e é por isso que eu não sinto medo de falar em público. Tudo bem que assim, eu acho que qualquer pessoa sentiria receio de falar em público se tu não se sente confortável na frente dessas pessoas e se tu não sabe o tema que tu tá falando. Mas tem uma hora que ela até compara, né? Não com a morte, que é algo mais extremo, mas assim, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de cobras. Eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu sou bem sensível a agulhas. Detesto agulhas, detesto vacina, tirar sangue porque eu desmaio. Então assim, poderia ter que falar em público todos os santos dias de agora até o fim da minha vida se eu não precisasse nunca mais enfrentar uma agulha. E eu sei que tem pessoas que são o contrário, que prefeririam tomar uma injeção todo dia para nunca mais ter que falar em público. E eu acho muito interessante isso, que o medo de uma pessoa é muito fácil para outra. E isso justamente que faz com que seja tão importante que a gente não julgue o medo das outras pessoas, porque algo que é difícil para elas pode ser simples pra gente, mas algo que é extremamente difícil para nós pode ser a coisa mais tranquila do mundo pros outros, e a gente não gostaria que eles ridicularizassem a gente por causa disso. Tem uma parte aqui do livro também que eu gostei muito, que é aniversário da Alice, da protagonista, e ela tá jantando com a família dela. E ela tá ali num momento meio complicado no relacionamento dela com o marido, e tem uma hora que o marido dela tá conversando com o filho deles, e ele tá falando de uma forma com muita paixão sobre o assunto. E ela pensa sobre como o marido não conversa mais sobre esses temas com ela. E como isso é triste, e pra mim isso é a definição do fim de um relacionamento, sabe? Quando tu não consegue mais conversar com aquela pessoa sobre os temas que pra ti são importantes. Tu não consegue mais ter aquele brilho no olho, aquela vontade, aquela empolgação pra falar sobre coisas que tu gosta de falar. E ela comenta ali sobre como ela não sabe de quem é a culpa. Meio que é dos dois. Que ele não tem mais interesse em falar e ela não tem mais interesse em ouvir essas coisas que ele sente empolgado na hora de falar. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida e dá muita raiva, porque tu sente que a pessoa tá se afastando de ti, mas não tem culpados de nada. Ninguém fez uma cagada astronômica imperdoável. A única coisa que aconteceu é que se perdeu o interesse entre as pessoas ali naquele relacionamento. Cheguei na parte agora em que ela é finalmente diagnosticada com Alzheimer. Ela faz alguns exames ali e vem tudo negativo. Tipo, não, tá tudo certo, tá tudo ok contigo. E ela tá assim, acho que eu tô louca então, de certo, né? Tô aqui reclamando de um monte de coisa, eu tô imaginando o sintoma, então. Eu gostei bastante também da forma como o livro tá associando o trabalho dela como professora e essa questão do Alzheimer. Tem uma hora que ela fala, né, sobre alunos que estão indo fazer uma prova e tu tá com aquela sensação de que a tua memória de curto prazo tem que dar conta de lembrar de toda a matéria que tu estudou e que tu socou aqui dentro nas últimas 2 horas e tu precisa lembrar de tudo isso durante a prova e depois tu pode esquecer. E é mais ou menos esse o problema que ela tem também, que ela tá dependendo muito da memória de curto prazo dela, porque as memórias de curto prazo são as que vão embora mais rápido. As de longo prazo, né, então as memórias assim da tua infância são as que permanecem por mais tempo. Então, tipo, comparando com a minha avó, por exemplo, antes de ter a Mafalda, que é a cachorra preta que aparece aqui nos vídeos às vezes, eu tinha uma outra cachorra que era a Jade. Ela morreu faz 4 anos agora, e a minha avó, eu lembro que depois que a Jade morreu, ela passou assim 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, perguntando da Jade, perguntando de quem que é essa cachorra preta, e a gente falando, não, é nossa agora, a Jade morreu e tal. E foram várias e várias e várias vezes que a gente tinha que repetir isso, porque isso era uma coisa muito recente pra ela. E ao longo da história tu percebe ela sofrendo com esses sintomas em pequenas coisas, que as pessoas não confiam mais nela pra fazer algumas coisas. O próprio médico fala, né, olha, a próxima vez que tu vier aqui tu precisa trazer algum acompanhante, porque
como tu tem problemas de memória, a gente não pode confiar só nos teus relatos. É muito ouvir isso. Que invasão da tua própria liberdade de expressão e privacidade e tal. Tem muitos livros que mostram personagens em situações muito difíceis, só que o autor não consegue passar essa sensação de angústia, pra mim, pelo menos, enquanto eu tô lendo aquela situação, da mesma forma como essa autora tá conseguindo me passar essa sensação lendo sobre uma mulher com Alzheimer. E eu até tava lendo aqui no orelha do livro, né, que essa autora, ela tem um PhD em neurociência, então ela entende um pouco mais dessas coisas e dá pra perceber. Eu acho que tem alguns temas que exigem um certo grau a mais de sutileza e de tato pra tu lidar com o assunto e saber do que tu tá falando, não só falar asneira ou exagerar, ou enfim. E aqui dá pra perceber que tem esse tato. Ela já recebeu o diagnóstico dela, né, de Alzheimer, tô mais ou menos aqui na metade do livro, e ela começa a considerar assim, poxa, será que eu vou ainda tá consciente quando nascer um neto meu? Ou quando os meus filhos se formarem na faculdade, quando eles se mudarem, quando XYZ coisas acontecerem? E aqui pra galera que gosta de ler, né, ela fala também, eu queria ler todos os livros que pudesse, antes que não conseguisse mais ler. Sei lá, é um peso que dá ler esse tipo de coisa e pensar que, assim, a pessoa tem toda uma vida ainda pela frente e agora isso meio que tá sendo roubado dela. Mas eu tô aqui mais ou menos na metade do livro, tá muito bom, já tô adorando. Oi, linda, linda, linda. Quem foi? Continua? É uma querida, né? É uma fofa. Pede carinho pra avó, pede. Sim. Tô aqui lendo o livro, né? E eu acho muito engraçado que ela já foi em alguns médicos diferentes, neurologista e tal, e eles fazem alguns testes com ela, né? Então tem um médico aqui agora que falou pra ela um endereço e ele pede pra ela lembrar. Ele vai falar outras coisas e lá da frente depois ele pede pra ela repetir o endereço. Cada vez que ela faz esses testes, eu fecho o livro e tento eu mesma fazer o teste. Então, tipo, tem alguns que eles falam assim, conta de 20 até 0, né? De trás pra frente. E daí eu fico aqui, tipo, 20, 19, 18, tentando fazer o teste também. Fala o maior número de palavras que tu conseguir, que começa com a letra F. E daí eu paro o livro e fico aqui, tipo, faca, faísca, filhote. Eu não sei se todo mundo faz isso nos livros, mas sempre que tem algum tipo de teste, assim, nos livros que eu leio, eu paro e eu fico tentando, tipo, fazer junto, como se fosse um jogo. Ninguém nem sabe que eu tô fazendo isso, só eu, mas enfim. Já tá tarde, tá todo mundo aqui já dormindo na casa, então eu vou falar mais baixinho. E eu cheguei numa parte em que tá acontecendo umas coisas muito importantes na história e tava me dando muita vontade de falar a respeito. Então é isso que eu vou fazer. Tem uma parte aqui do livro em que ela vai pra praia e ela vai dar um mergulho no mar. Chega um momento em que ela não sabe o que tá acontecendo. Ela não se lembrava de ter jantado com o John, que é o marido dela, nem de onde ele tinha dito que ia. Era bem possível que não se lembrasse dessa noite ao amanhecer, mas, nesse momento, não se sentia desesperada, sentia-se viva e feliz. Para mim, essa é uma passagem que descreve o que é a sensação de viver no presente, do aqui e agora. É isso. É tu não saber o que tá acontecendo com a tua vida. Tu ter plena consciência de que os teus problemas ainda estão ali, de que a vida não é um morango. Mas, nesse momento, aqui e agora, tu tá feliz. Tu tá se sentindo bem. Quando ela começa a falar pras pessoas que ela tem Alzheimer, porque no começo ela não fala. As únicas pessoas que sabem do Alzheimer dela, além dos médicos, é o marido e os filhos. Mas chega um momento que ela tem que contar pras outras pessoas, porque isso começa a ser perceptível. E ela fala que depois que as pessoas
souberam disso, elas chegam perto dela e falam tipo assim, ai, sinto muito, que pena que isso tá acontecendo, e daí elas vão embora o mais rápido possível, porque olhar pra ela, conversar com ela, interagir com ela é assustador, porque as pessoas começam a pensar tipo assim, meu Deus, eu não sei lidar com uma pessoa que tem esse tipo de perda de memória, e se isso acontecer comigo da noite pro dia e tal, e começa a vir essa coisa. E isso é muito triste, sabe? Tu pensar que uma pessoa tem algum tipo de problema, de deficiência, de algum transtorno neurológico assim, e ela é tratada como se isso fosse contagioso, como se não desse pra chegar muito perto dela. E ela até fala que, como ela é professora, ela tá participando de uma banca, assim, na faculdade, e ela faz um comentário a respeito da apresentação da banca de uma pessoa, e é um comentário bem pertinente, é um comentário que realmente faz sentido ali, né? Uma questão que a pessoa que tava fazendo ali o TCC não tinha adicionado na pesquisa. E ela fala uma coisa aqui que eu acho que é importantíssima. O fato de ter Alzheimer não significava que já não merecesse ser ouvida. E sim, não é porque uma pessoa tem Alzheimer ou qualquer outro tipo de doença ou atraso cognitivo, intelectual, qualquer coisa assim, que ela não mereça ser ouvida e ser tratada com respeito e com empatia e com carinho e tudo assim. A Alice, né, a protagonista desse livro, ela tem 3 filhos e tem uma das filhas dela que, na minha opinião, age da melhor forma pra lidar com o Alzheimer da mãe, enquanto os outros 2, sim, eu não culpo eles, eu não acho que eles estejam necessariamente errados, mas eles têm atitudes que eu acho que são um pouco mais egoístas, vão mais pra esse lado de tipo assim, poxa, tu não tá se esforçando o suficiente pra lembrar das coisas, ou deixa, tu não precisa lembrar disso aqui porque eu vou lembrar pra ti, sendo que não é esse o ponto, sabe? A pessoa, ela ainda quer ter certa autonomia, ela quer ter certa responsabilidade a respeito da vida dela, mas ao mesmo tempo, talvez ela não lembre das coisas o tempo todo e tu tenha que ajudar ela um pouquinho mais, sabe? Exige um pouco mais de paciência das pessoas que estão à volta. Um grilo? Olha ali. Não mata ele, Mafalda. Terminei de ler Para Sempre Alice e quero conversar com vocês sobre os meus pensamentos do final. Eu deixei aqui as orelhinhas marcadas, né, das páginas que tinha alguma coisa que eu queria comentar a respeito, então eu vou abrir elas aqui pra falar. A primeira parte é uma hora em que a Alicia fala pra uma das filhas dela assim: tenho muito medo de olhá-la e não saber quem você é. E aí a filha dela responde pra mãe: acho que mesmo que um dia não saiba quem eu sou, você ainda saberá que eu a amo. E a Alicia responde: e se eu a vir e não souber que você é minha filha e não souber que você me ama? A filha responde: nesse caso, eu lhe direi que a amo e você acreditará em mim. Eu sei que muita gente tem esse medo de, poxa, o que eu vou fazer quando a pessoa se esquecer de mim? Hoje, eu sei que a minha avó já não lembra mais exatamente quem eu sou. Não sabe mais o meu nome, ela não sabe exatamente quem que é essa pessoa que tá na frente dela, mas eu sei que ela ainda tem certa memória de mim, porque, por exemplo, eu tenho uma irmã e tiveram algumas outras vezes que eu fui visitar ela em que ela não sabia o meu nome, não sabia o nome da minha irmã, mas ela perguntava assim: oi, não sei o que, onde é que tá a outra? Então ela talvez não lembre exatamente o meu nome, o que também não tem problema, porque ela a vida inteira me chamou pelo nome das minhas primas e tias e tanto faz, então não tem problema. Mas ela sabe que eu sou parzinho com uma outra. Então ela tem algum tipo de memória ali ainda. E eu sei que é muito desagradável imaginar, né? Tipo, poxa, uma pessoa que é tão importante pra ti esquecendo quem tu é. Mas que nem elas falam aqui no livro, por mais que a pessoa não saiba mais quem tu é, o teu nome, que tu é filha, neta ou o que for dessa pessoa, ela ainda consegue perceber um certo amor e um certo carinho vindo de ti. O tom de voz que tu usa, até algumas feições do teu rosto. E eu acho que a minha parte favorita do livro é no finalzinho, quando ela faz um discurso, que é uma convenção de médicos, neurologistas e tal. E ela não é médica, mas ela faz um discurso lá falando sobre como portadora de Alzheimer, ela tem um ponto de vista importante a ser escutado ali. O discurso inteiro dela é lindo, são assim umas 3 ou 4 páginas de discurso e cada uma é cirúrgica pra passar essa ideia de que por mais que a pessoa não tenha mais 100% das capacidades mentais ali dela, ela ainda merece respeito e admiração, e ela ainda tem uma opinião que deve ser consultada, principalmente quando o assunto que a gente está conversando
envolve ela. E eu falei antes, mais no começo do livro, a respeito dessa ideia de viver no presente, né? E tem uma parte aqui que eu acho que fala muito bem sobre isso. Meus ontens estão desaparecendo e meus amanhãs são incertos. Então, para que eu vivo? Vivo para cada dia. Vivo o presente. No amanhã próximo, esquecerei que estive aqui diante de vocês e fiz esse discurso. Mas o simples fato de eu vir aqui esquecê-lo num amanhã qualquer não significa que hoje eu não tenha vivido cada segundo dele. Esquecerei o hoje, mas isso não significa que hoje não tem importância. E na minha visão é muito isso, essa questão da memória, de viver um dia de cada vez e se importar com um dia de cada vez, porque se a gente for ver assim, ao longo de um ano inteiro, por exemplo, o dia de hoje, falando hoje mesmo, no dia que tu tá vendo esse vídeo, provavelmente não é um dia tão importante assim na tua vida. Mas isso não significa que tu possa ou que tu deva ignorar esse dia, tipo assim, já que é um dia que eu não vou lembrar mesmo, então, tanto faz, sabe? Não vou me empenhar pra aproveitar o momento, porque que diferença vai fazer? Mas faz diferença. Faz diferença pra quem tu é nesse exato momento. E as coisas não precisam necessariamente serem importantes só lá no futuro para que elas tenham valor no presente. Pessoas que têm Alzheimer nem sempre vão lembrar de tudo, mas o fato delas não lembrarem dessas coisas não significa que tu não possa ajudar elas. A Alice é professora universitária, né? E tem um dos alunos dela, que ela orienta no TCC e tal, que ele agradece ela por ter participado, né, desse trabalho dele. E ela comenta depois assim, eu não sei se eu vou lembrar disso, mas muito obrigada pelos sentimentos e tal. E daí ele fala, não tem problema, eu escrevi aqui uma cartinha, tudo isso que eu acabei de te falar. Se tu esquecer e quiser lembrar, tá aqui na cartinha. É isso que eu acho que é o mais importante. Eu falo isso como uma pessoa que não tem Alzheimer, mas a minha memória é assim... ela não é das melhores, entende? E eu sempre dependi muito de agendas, de caderninhos, de post-it, de anotar as coisas na mão. E eu nunca vi isso como sendo algo negativo. Tipo, o fato da minha memória não ser lá das melhores não significa que eu não lembre das coisas porque eu anoto em algum canto, entendeu? Eu tenho estratégias pra lidar com isso. E nesse livro, principalmente nessa parte final, né, que ela já tá num estágio mais avançado ali do Alzheimer, ela vai desenvolvendo algumas estratégias e vai pensando em algumas formas de lidar com essa doença, porque Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa, né? Então não vai melhorar e não vai deixar de piorar. Mas ela tem algumas formas de conseguir ainda navegar pelo mundo com isso. E eu acho isso muito importante porque empodera a pessoa. Apesar dela ter essas dificuldades, ela ainda consegue navegar pelo mundo sem se sentir um fardo, sem sentir que ela tá dependendo demais dos outros ou de que ela não consegue fazer as coisas. Então isso eu acho que é o mais importante, de que assim, às vezes as pessoas não vão necessariamente conseguir fazer algo da mesma forma que todo mundo, mas elas têm o jeitinho delas ali, que talvez demore um pouquinho mais, talvez seja um pouquinho mais complexo, um pouquinho diferente, mas é o que funciona pra elas e é o que ajuda muito pra elas conseguirem se sentir fazendo parte do mundo mesmo. E de forma geral, falando sobre esse livro, ele é muito lindo, muito impactante, muito triste também. Eu acho que qualquer livro que aborde o tema Alzheimer vai acabar sendo triste. Tem um outro livro que eu amo que fala sobre isso, que ainda não tem tradução para português, mas eu quero muito, porque eu acho ele incrível. O autor é sueco, mas eu li ele em inglês, então em inglês ele se chama And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer, do Fredrik Backman, que significaria, tipo, a cada manhã o caminho para casa torna-se cada vez mais longo. Também é sobre um senhor com Alzheimer. E esses livros que falam de Alzheimer, eles sempre são tristes, porque é muito triste mesmo a gente chegar a um ponto em que tu não pode mais depender das tuas memórias, do teu próprio cérebro, e tu começa a esquecer as pessoas que são importantes pra ti. Mas também é uma história linda, sabe? Assim, eu quase chorei várias vezes lendo esse livro. Me lembra muito da minha avó, que eu amo muito, que foi extremamente importante pra mim, e por mais que hoje eu saiba que ela não lembra 100% de quem eu sou, eu lembro por nós duas. Faço esse trabalho por nós duas. Então eu recomendo demais esse livro aqui pra quem convive com alguém que tem Alzheimer, ou não convive, mas gostaria de entender um pouco mais como é que é essa doença, porque antes da minha avó ter Alzheimer, eu não entendi exatamente como é que isso funcionava, quais eram as etapas dessa doença, o que as pessoas esqueciam, se eram só as coisas do dia a dia, ou enfim. E eu acho que a informação ajuda a gente a conseguir ser mais acolhedor e empático com pessoas que têm o mal de Alzheimer, ou com cuidadores, ou com quem é familiar, amigo, enfim, de pessoas que lidem com Alzheimer. Mas claro que, apesar de eu recomendar muito esse livro, eu achar que ele é incrível, e ele é bem curtinho, tem acho que 300 páginas, ele é uma leitura
bem pesada. Não é fácil falar sobre esse tipo de coisa, né? E no caso da Alice, ela tem uma manifestação precoce, né? Então é diferente do que a gente espera de uma pessoa que tá lá no final da vida já. E eu acho que esse é um ponto de vista muito interessante de ser observado, justamente porque eu vejo que muita gente enxerga pessoas com Alzheimer como sendo tipo, tanto faz, sabe? Já tá velho, já tá quase morrendo, então quem liga pra isso? E aqui é um caso que não. Ela não tá velha, ela não tá quase morrendo, mas ela tem o Alzheimer. Quando a gente pega pontos de vista, né, como o dessa mulher que tem 50 e poucos anos e já foi diagnosticada com Alzheimer, a gente tira o etarismo, né? Agora, o problema que as pessoas têm não é com a idade. Agora, o problema é justamente só com o capacitismo da doença, com acreditar que o fato de uma pessoa ter uma doença degenerativa, neurológica e tal, faça com que ela não mereça mais ser ouvida, ser respeitada. Esse é um livro muito forte, que fala sobre isso de um jeito lindo, de um jeito pesado, mas com muita empatia. Eu sei que a autora desse livro, ela estuda bastante, ela já publicou mais de um livro falando sobre esse assunto, e dá pra perceber na forma como ela fala e o jeito que ela aborda isso é bastante respeitoso mesmo. Eu gostei muito do jeito que ela fala aqui. Por isso que eu recomendo bastante esse livro. Com toda certeza foi uma das minhas melhores leituras do ano. Inclusive, tem uma adaptação de filme desse livro aqui, que eu já tinha assistido e é um filme muito bom também. Prefiro o livro, né? Eu sei que eu sou suspeita pra falar, já que eu tenho um canal falando sobre livros, mas é que o livro traz muito mais nuance, até porque, como é uma doença mental, tem muito aqui que a gente vê na mente da Alice e que no filme não dá pra pegar tanto. Então, se tu já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que tu achou dele, se tu conhece alguém que tem Alzheimer, qual é a tua própria experiência com isso. Cada situação com essa doença é muito única e é muito diferente, então não é um livro e não é o meu vídeo que vai resumir toda a experiência e a vida das pessoas com Alzheimer. Então eu abro aqui a discussão, se quiserem se sentir à vontade para conversar aqui embaixo comigo. E se tiverem recomendação de outros livros que falem sobre Alzheimer de uma forma assim, sabe, com respeito, mas que não necessariamente tente fugir do quão difícil é lidar com isso. Aceito recomendações, aceito discussões sobre livro também, mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir, por favor, se tu gostou do vídeo. E se tu for novo por aqui, eu te convido também a se inscrever aqui no canal. Eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura toda semana. E se tu gosta de falar sobre isso também, tu vai ser super bem-vindo por aqui. Mas então eu te desejo uma ótima semana, ótimas leituras e até o próximo vídeo.